Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui mais uma vez. Olha só, a videoaula de hoje é para falarmos um pouco a respeito da divisão, não é? E para explorar esse assunto, vamos usar o material aqui proposto por este autor, ó. Ele diz assim: divisão, ideias e a divisão euclidiana, né? Nós vamos perceber que existe uma diferença aí para interpretar o tipo de divisão a que se está falando. Por exemplo, ó, aqui aparece, ó, notícias, divisão de trabalho. Olha aqui, divisão da história. Um pouco mais aqui embaixo, ó, divisão de poderes de um país, né? Ó, divisão de um prêmio de loteria. Aí vem o texto aqui, ó, de acordo, aqui, ó, tá vendo? De acordo com a Caixa Econômica Federal, 52 apostas dividiram o prêmio de 306 bilhões 536 milhões 392 mil e 72, ou melhor, né? Dá até para falar milhares, ó, dá para pôr que são milhares, milhões e bilhões, é isso aí, né? Totalizando, então assim, aqui é um texto também, né, falando de divisão, tá legal? Então nós temos aqui, ó, divisão de trabalho, divisão de história, tá vendo? Vamos dividir a história, né? A história tem períodos aí. O trabalho, você pode dividir o trabalho, cada um faz uma parte do trabalho. Então nem sempre quando falar em divisão, nós estamos falando em matemática, tá legal? Existem outros conceitos aí que podem ser aplicados aí para divisão. Olha lá, divisão de poderes num país, não é? Aí tem o texto, ó, entenda a divisão de poderes do Brasil: o judiciário, o legislativo e o executivo. Você percebe? Tem vários tipos de divisão. Esse aqui, ó, mudou de folha, vamos lá, mudou a página, né? Vamos mexer por aqui, ó. Divisão político-administrativa do Brasil. Olha lá, conheça a divisão político-administrativa. Como é que se divide, né, o país em regiões, ó? Dividido em centro-oeste, norte, nordeste, sul e sudeste. Você viu? Então são várias subdivisões aí, né? Então quando você fala em divisão, está falando de diversas coisas, tá? Então cuidado, né, quando aparecer a palavra divisão aí, ó. Aqui em azul aparece assim, ó, divisão de um número, vou pegar melhor. Peraí que mudou a página de novo. Aqui está assim, ó, divisão de números naturais. A importância da divisão de números naturais. Aqui sim, aqui, ó, nós estamos falando de matemática. Nós vamos dividir números, ó. Aqui estamos falando em matemática, tá legal? Né? Agora, até então era divisão do trabalho, divisão de poderes, enfim. Aí vem a primeira pergunta aqui, ó. Qual é o significado da palavra divisão em cada um destes contextos? E aí, o que você acha? Qual é o primeiro contexto? Ó, ó, aqui, ó, volta lá. Ele diz assim, ó, e foi mudando de página, ó. Qual é o significado da palavra divisão? Então, nossa missão está aqui, ó. Qual é o significado da palavra divisão em cada um desses contextos, né? Nesse primeiro contexto aqui, ó, divisão do trabalho. O que a palavra divisão está querendo dizer aqui? Que vai dividir o trabalho em etapas, né? Ou por pessoas, não é verdade? Então, assim, ó, nesse primeiro contexto aqui que apareceu, a palavra divisão significa o quê? Que o trabalho, olha lá, significa, né? Vamos só arrumar aqui a primeira letra, tá aqui, ó, significa que, vamos pôr assim, mais completo ainda, ó, a palavra divisão, aí vem aqui, ó, significa que o trabalho será dividido. Olha lá, que o trabalho será dividido. Então, tem diversas formas aí de dividir o trabalho, né? Dividido. Aí, bem tranquilo, ó. Só consertar, dividido. Agora sim, ok? Então, nesse primeiro contexto aqui, a palavra divisão está dizendo que o trabalho será fracionado aí, será organizado, né? Será quebrado aí em etapas ou por pessoas. Enfim, olha aqui que tem agora aqui, ó, divisão da história. Qual é o contexto aqui
da palavra divisão, ó. O que a palavra divisão quer dizer aqui? A palavra significa, ó, a palavra divisão significa que a história será dividida, ou poderá, né? Olha lá, poderá ser, ou pode ser, vamos pôr assim, né? A história pode ser dividida, por exemplo, né? Ela pode ser dividida como? Em períodos? Pode, né? Ela pode ser dividida em períodos, ok? Por exemplo, né? É um exemplo. A palavra divisão aqui não tem nada a ver aí com a divisão de números naturais, com matemática, ok? Aqui, ó, divisão de poderes no país. Já está dizendo aqui, ó, entende a divisão de poderes do Brasil: judiciário, legislativo e executivo. Então aqui, ó, nesse contexto aqui, ó, a palavra divisão, ó, a palavra divisão significa, né, significa que os poderes do Brasil, os poderes no Brasil, né? Os poderes no Brasil, vamos pôr só a letra maiúscula aqui no Brasil, os poderes no Brasil são divididos, aqui, divididos, né? Ó, divididos. Aí tá lá, ó, em judiciário. O próprio texto já explica, né? Em judiciário, depois o legislativo, ficou errado aqui, ficou judu, né? Vamos consertar então, ó, é judiciário, né? Judiciário, aqui, ó, legislativo e o poder executivo, né? Então, e o executivo, né? Tá aí. Na verdade, o país e os poderes do Brasil estão divididos aqui, né? No judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal; o legislativo, nós temos a Assembleia, né? Nós temos o Congresso Nacional, não é verdade? E executivo, presidente da República, por exemplo, ó, executivo. Então tá aí, nada a ver então com uma divisão matemática também. A divisão de um prêmio aqui, ó, de loteria, aqui sim, né? A palavra divisão tem um conceito matemático, ó. A palavra divisão significa divisão em partes iguais, tá vendo? Aqui sim tem um contexto matemático, ó. Então, nesse contexto aqui da divisão do prêmio da loteria, a palavra divisão significa, tá aqui, ó, significa que o prêmio, né? O prêmio, aí, ó, que o prêmio será dividido em partes iguais, ó, em partes iguais para cada um dos ganhadores, né? Em partes iguais para cada um dos ganhadores, viu? A palavra divisão aqui sim tem a ver com matemática, né? Vai dividir aí em partes iguais, ó, né? Então vamos lá. Aqui, ó, qual é o contexto aqui, ó? Vamos ver. Ah, não, mudou de página, volta lá, vamos mudar por aqui, ó. Qual é o contexto aqui, ó? Divisão político-administrativa do Brasil. Olha, conheça a divisão político-administrativa: Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, aqui nesse contexto, a palavra divisão significa que o país será dividido em regiões, não é verdade? Então vamos lá, ó. A palavra divisão significa que o país está dividido em regiões, viu? Bem fácil aí também, né? Em regiões. Legal. E aqui, nesse contexto aqui, sim, ó, a divisão de números naturais, a importância da divisão de números naturais. Aqui, ó, também tem um conceito matemático, né? Porque aqui nós vamos dividir números naturais, ó. Aqui ficou fechadinho, vamos abrir um pouquinho.
Vamos ver se dá pra gente abrir aqui, senão a gente apaga, né, ó. Apaga e faz de novo, vamos lá, ó. Tá fechando mesmo aqui, ó. Aqui, ó. A palavra divisão significa que valores serão divididos, não é, Abá? Que valores serão divididos. Então tá aí. Aqui tem o conceito matemático, mas nem todos os contextos aqui que aparece a palavra divisão tem a ver com a matemática, ok? Então tá aqui, ó. A questão 1 nós já respondemos, tá legal. E a 2, ó. A divisão é sempre em partes iguais? E agora? A divisão é sempre em partes iguais? Não, é quando você tem um valor, por exemplo, você pode dar um valor maior para o primeiro colocado, um valor menor para o segundo, né? Mas está dividindo um montante. Então a divisão nem sempre é em partes iguais. Então tá aqui. A divisão é sempre em partes iguais? Não. Pode ser também em partes diferentes, né? Em quantidades diferentes. Aí, ó. Em quantidades diferentes, né? Você pode colocar, você pular um prêmio para o primeiro colocado, um prêmio para o segundo, um prêmio um pouco menor para o terceiro, enfim, pode ser quantidades diferentes aí a divisão. Legal, né? Vamos ver o que tem mais para a gente fazer aqui na sequência. Aqui, ó. O que o autor coloca nessa outra página? Vamos ver aqui, ó. Ele diz assim, ó. Ao analisar a imagem de abertura, você se deparou com diferentes situações que transmitem a ideia de divisão. Aqui, ó. Nós respondemos há pouco ali, né? Ó. A divisão nem sempre é feita em partes iguais. Porém, no caso da matemática, nos referimos a esse tipo de divisão quando o contexto exigir que se obtenham partes iguais, né? Então, tá aqui. Respondemos que nem sempre é feita em partes iguais, mas na matemática, normalmente, a divisão é feita em partes iguais aí, ok? Bom, vamos lá. Ó. Aqui tem assim, ó. O conceito de divisão, ideias e tipos. Você deve se lembrar que há duas ideias básicas do conceito de divisão: repartição em partes iguais e medida, ideia de quantos cabem, né? Então, são duas ideias aí, né? Duas ideias básicas aí do conceito de divisão. Você pode dividir em partes iguais, claro, esse é o objetivo normalmente, né, da divisão. E você faz, quando vai usar o algoritmo da divisão, você pergunta lá quantos, né? 5 cabem 20, por exemplo. Então é uma medida, ideia de quantos cabem, ok? Então eu posso dividir em partes iguais ou posso medir para saber quantos objetos cabem num determinado local aí, no recinto. Diz assim então, ó, há a divisão exata e a não exata, viu? Dois tipos de divisão, né? Ou seja, a exata tem resto, ó, ou seja, aquela que tem resto. Espera aí, vamos só consertar isso aqui então, ó. Vamos só orientar, né, ó. Temos a divisão exata, essa divisão exata aqui, ó, né? Essa divisão exata, ó, não, ou seja, aquela que tem resto não. Então, vamos apagar, não é isso aqui, ó. Então, temos a divisão exata, né? Só reforçando, temos dois tipos de divisão: a divisão exata e a não exata. A não exata, ou seja, ó, aquela que tem resto. Se tem resto, ó, ela não é exata, né? Ela tem restos aí, tá legal? Então, dois tipos de divisão: uma com resto e uma sem resto aí. Uma é exata, a outra não. Depois, o autor põe aqui uma situação para a gente entender, ó. Primeiro exercício que ele propõe, primeira missão. Olha a proposta do autor, ó. Vamos retomar ideias resolvendo as situações a seguir, ó. Vamos retomar essas ideias, tá aqui, ó. Vamos retomar essas ideias, né? As ideias de divisão, resolvendo as situações a seguir. Aí diz assim, ó. Use a estratégia que preferir, mas deixe-a registrada. Vamos lá para o exercício A, ó. Vê aí, nesse caso A, se você consegue resolver, tá legal? Aí, se terminar, você volta aqui e confere para ver se você consegue, ok?
Vamos lá ver? Conseguiu? Tentou? Ó, uma decoradora está organizando o salão para uma festa de casamento para 236 pessoas. Ela usará apenas mesas de 4 lugares. Quantas mesas serão necessárias no salão para acomodar a todos? Viu? Bem legal, né? Bem fácil. Ó, que está dizendo aqui, ó. Uma decoradora está organizando o salão para uma festa de casamento. E nessa festa, ó, estarão 236 pessoas. Tá vendo, ó? 236 pessoas. Ela usará apenas mesas de 4 lugares. Então aqui foi dada a informação de que a decoradora está arrumando o salão e vai ser uma festa de casamento para 236 pessoas. E cada mesa vão ter 4 lugares. Agora sim, aqui vem a nossa missão, ó, descobrir quantas mesas serão necessárias no salão para acomodar a todos. E aí, imagina que nós temos 236 pessoas, ó. Vamos fazer por hipótese algumas pessoas aqui, ó. 236 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, enfim, nós teremos 236 pessoas, né? E elas vão ocupar a mesa de 4 lugares. Se nós considerarmos isso daqui uma mesa, olha aqui, ó. Isso daqui é a nossa mesa, né, ó? As mesas terão 4 lugares, ó. Olha aqui nossa mesa, ó. Vamos fazer uma mesinha aqui para você entender, ó. Olha lá. Isso aqui é uma mesinha, né, ó. Ok? Tá aqui, ó. E nessa mesa, ó, essa mesa terão só 4 lugares, ok? Então, eu vou ter 4 lugares nessa mesa, depois uma outra mesa com mais 4 lugares, outra mesa com 4. A pergunta é: quantas mesas serão necessárias para acomodar todo mundo no salão? Ou seja, vamos pegar essas 4 pessoas aqui, por exemplo, ó, 4 pessoas, né, ó. Das 236, ó, vamos pegar 4 aqui, ó. Essas 4 aqui vão ficar numa mesa, não é? Então eu preciso de uma mesa para essa. Depois mais 4 pessoas vão para outra mesa. Olha lá, 4 pessoas, ou seja, vamos pegar 236 pessoas e dividir em 4, ó, né? Se dividir por 4, nós vamos saber quantas mesas vão ser necessárias. Então vamos lá. Dividindo 236 em 4 partes, isso você sabe fazer, não é? Vamos lá, ó. A ideia é assim, ó. 2 não dá para dividir 4 porque 2 é menor do que 4. Então temos que pegar 23, certo? Quantos 4 eu vou precisar para chegar em 23 ou pertinho de 23? Quantos? Você falou 4? 5? Isso, né? Ó, 5 4. Porque se eu fizer 5 vezes 4 vai dar 20. Olha lá, ó. Cheguei pertinho de 23, não posso passar, né? Aí 23 tirou 20, sobrou 3, legal. Abaixo 6, ó, 36. Quantos 4 vão precisar para chegar em 36? 9, boa. 9 vezes 4, 36. Olha lá, 36. Se você tirar 36, não sobra nada. Viu que legal? Então, serão necessárias 59 mesas. Vamos responder aqui. Acertou? Que bacana, hein, ó. Então, assim, ó, serão necessárias 59 mesas. Bem fácil isso daí, hein? Vamos ver o próximo? Vamos ver se você consegue? Olha lá. Vê aí, pensa aí. Olha o exercício B. Ó. Qual é a proposta do exercício B? Ó? Tenta fazer. Se você conseguir, parabéns. Se não conseguir, depois você volta aqui e acompanha a nossa resolução. Tá legal? E aí? Vou esperar um pouquinho, ok? Conseguiu? Vamos ver como é que ficou? Olha só. Qual é o enunciado? Importante sempre você perceber bem, interpretar bem o enunciado. Ó, aqui estão as dicas do exercício, né? Ó. O lucro de uma empresa foi de 1,242 milhão de reais. Olha o seu lucro, ó.
1,242 milhão. Você viu? Tá aqui o lucro da empresa, ó, 1,242 milhão de reais. Aí diz assim, ó, esse valor será igualmente repartido entre os 6 sócios, ó. Você vai dividir esse valor para os 6 sócios. Aqui já disse, ó, será igualmente repartido, né? Repartir é dividir, ó, dividido entre os 6 sócios. Então, vamos pegar o valor e dividir para os 6 sócios. Aí vem a nossa missão agora, ó. Qual será a parte que cada um deverá receber? Vamos descobrir? Primeiro, o número é 1,242 milhão. Que número é esse, ó? Tá aqui, ó. Aqui é ponto, né? Porque, ó, lembra? Esse 1 aqui, ó, ele tá ligado a essa classe dos milhões, né? Então é 1.242.000. Tá vendo, ó? Olha só. Esse daqui, ó, é o lucro da empresa. 1.242.000. Bacana, né? Então, temos que pegar o lucro da empresa e dividir para os 6 sócios. Olha lá, vamos dividir para os 6 sócios. Como que pode ser feita essa divisão? Ó, 1 é menor do que 6, não dá para dividir, então tem que pegar 12, não é verdade? Para chegar em 12, vai precisar de quantos? 6? 2. Ótimo. 2 vezes 6, 12. Aqui, ó. Aí fica 12 menos 12, nada, né? Zerou aqui. Abaixa o 4. Ó, quando abaixa o 4, você percebe, ó, o 4 não dá. 4 não dá para dividir 6, né? Quando você abaixa o número e não dá para dividir, você coloca 0 lá no quociente e abaixa o próximo número. Olha lá, próximo algarismo. Agora sim, 42 dá para dividir os 6, né? Quantos 6 você vai precisar para chegar em 42, ou pertinho dele, né? Isso, 7, né? Ó, 7 vezes 6, 42. Para 42, nada. Viu? Agora, só sobraram zeros aqui, tá vendo? Ó? Sobraram 3 zeros. Então, você pode colocar os 3 zeros aqui no final. Olha lá. E aí você tem o resultado. Fácil, hein? Então, quanto vai receber cada sócio? Tá aqui, ó. 207 mil. Viu? Bem legal, né? Bem fácil, então. Então, vamos lá. Vamos responder aqui, ó. Você pode até colocar assim a resposta. Cada sócio, né, irá receber, olha lá, cada sócio irá receber. Você pode escrever na escrita simplificada, fica mais fácil, ó, 207 mil. Viu? Facinho, né? Cada sócio vai receber 207 mil. Legal, hein? Foi fácil? Vamos ver o próximo? Vamos ver se você consegue o próximo, ó. Olha o que o autor está mandando você fazer aqui, ó. E agora? Tenta resolver o C aí, vê se você consegue. Vê aí. Se você conseguir, parabéns. Se não, você volta aqui e vê como é que é a resolução. Tá legal? Vai lá, manda brasa. Vamos ver então? Ficou assim, ó. Vamos entender o enunciado, é muito importante, porque todas as dicas estão aqui, ó. A biblioteca de uma escola recebeu 256 novos livros. Olha só, recebeu 256 novos livros, né? A bibliotecária, melhor dizendo, vai organizá-lo nas estantes. Tá aqui, ó, organizando os livros nas estantes aqui, né? Ó. Você percebe aqui, ó, ó, que ela está organizando os livros nas estantes. Ela quer colocar, aqui, ó, ela quer colocar a mesma quantidade de livros em cada uma das 7 prateleiras. Olha, ela tem 7 prateleiras para colocar e ela quer colocar a mesma quantidade, tá aqui, ó, né, em cada uma das 7 prateleiras. Então, a nossa missão é descobrir aqui, ó, quantos livros ela conseguirá colocar em cada prateleira. E agora? Aqui, ó, tem mais do que 7, tá vendo? Ó? Só que o que ela quer, na verdade, ó, ela quer colocar 7 nessa prateleira,
7 nessa prateleira. Aliás, são 7 prateleiras, né? Então não vou colocar 7, desculpa, volta aí, ó. Então ela tem 7 prateleiras como essa e quer colocar a quantidade de livros iguais. E a pergunta é, ó, quantos livros eu posso colocar aqui? E aqui, quantos livros eu posso colocar? E nessa prateleira, quantos? Bom, se eu tenho 256 livros e vou dividi-los aqui, arrumá-los nas 7 prateleiras, é só dividir por 7, né? Boa, é verdade. Então, vamos lá. Dividir 256 livros novos em 7 prateleiras. E vamos ver quanto livro caberá em cada uma das prateleiras aí, ó. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos dividir então, ó. O 2 é menor do que 7, não dá para dividir. Mas, então, eu tenho que pegar o 25. Quantos 7 você vai precisar para chegar em 25 ou perto do 25? Você falou quantos? 3, né? Boa! Porque 3 vezes o 7 vai dar 21. Olha lá, ó. Aí você faz 25, tira 21, sobra 4 aqui, né? Abaixo 6. 46, ó. Quantos 7 você vai precisar para chegar pertinho de 46? E agora? Como é que você vai fazer? Ah, você vai precisar de quantos? 6? É verdade, hein? 6, ó. Porque 6 vezes 7 vai dar 42. Tá aqui, ó. E 46 menos 42, 4, não é? Então você consegue perceber, ó, que cada prateleira, cada uma das 7 prateleiras, nós vamos conseguir acomodar, né? A bibliotecária vai conseguir acomodar 36 livros em cada uma. Só que 4 aqui, ó, sobrou 4, ó. 4 ficarão de fora, não é? Se ela quer deixar aqui, ó, tá vendo, ó, a mesma quantidade, né, a mesma quantidade de livros em cada uma das 7, então esses 4 vai ter que ficar do lado de fora, né? Ela não vai guardar, tá certo? Então, uma resposta possível está aqui, ó. Quantos livros ela conseguirá colocar em cada prateleira? Está aqui, ó. Conseguirá, né? Ela conseguirá, tá aqui, vamos colocar. Ela conseguirá colocar quantos livros? 36 livros em cada prateleira, em cada aqui, ó, em cada prateleira, né? Vírgula. E sobrarão 7 livros. E faltou aqui, né? Ó, e sobrarão 7 livros, viu? Aliás, 4 livros, né? Sobrarão 4 livros. É isso aí, uma resposta possível, ok? Lembrando que ela quer pôr a mesma quantidade de livros em cada prateleira. Então eu não posso pegar esses 4 que sobraram e colocar onde eu quiser, ok? Tranquilo, né? Acertou? Parabéns, hein? Vamos ver o D? Tem mais uma proposta pra gente aqui, ó. O D, ó. Olha só. Os alunos do 6º ano vão fazer uma viagem de estudos. Olha aqui, ó. Os alunos do 6º ano vão fazer uma viagem de estudos. A escola vai alugar alguns ônibus com 42 lugares cada um. Ó. Então, cada ônibus, ó, com 42 lugares, né? Cada um. Aqui, ó, cada um. Na viagem vão 136 alunos e 4 professores. Então, na viagem vão 136 alunos e 4 professores. A nossa missão é descobrir, ó, quantos ônibus serão alugados. E agora? Ó, tá dizendo que o ônibus tem 42 lugares. Então, vamos imaginar que isso aqui seja um ônibus. Ó lá, né, ó. Aqui o nosso ônibus, ok? Tá aqui, ó. Esse aqui é o nosso ônibus, né, ó. Tá aqui, ó. E nosso ônibus, ele tem 42 lugares, ó. Ele tem 42 lugares. E quantas pessoas irão ao passeio? Olha aqui, ó. Irão ao passeio 136 alunos e 4 professores. Então, somando 136 alunos com 4 professores, nós sabemos que irão, então, a esse passeio 136 mais 4, 140 pessoas.
Legal, né? Só que assim, ó, essas 140 pessoas serão divididas em ônibus com 42 lugares. Então, 42 pessoas poderão ir aqui, nesse ônibus de baixo aqui, ó, mais 42 pessoas, né? E assim sucessivamente. Ou seja, a questão é, ó, nós vamos precisar de quantos ônibus para levar essas pessoas todas aqui. Então, vamos dividir, ó, esses 140 em 42 lugares para ver quantos ônibus serão necessários. Então, bora lá dividir 140 em 42 lugares. E agora, quantos ônibus serão necessários? Bom, 101 não dá para dividir 42 porque ele é menor que 42. 14, então tem que ser 140 mesmo, né? Ó. 140, nós vamos precisar de quantos 42 para chegar pertinho de 140? E agora, ó, esse ônibus com mais esse daqui, ó, 42 com mais 42, esses dois juntos, ó, já está dando 84 pessoas, não é? Tem que chegar em 140. Então, vamos fazer mais um ônibus? Vamos lá, ó. Então, mais um ônibus aqui, ó. Nesse ônibus irão mais 42 pessoas. Tá aqui, ó. Mais 42 pessoas. 84 pessoas tinha aqui, ó. Com mais essas 42 pessoas, quantas tem agora? Ó, ó. 4 com mais 2 vai ficar 6, né? 8 com mais 4, 12. Ó lá. Já temos 126 pessoas. Ou seja, ainda está faltando, né? Não deu para ir todo mundo. Então, vamos precisar de mais um ônibus aqui, ó. Mais um ônibus. Nós tínhamos quantas pessoas no total? Ó, nós tínhamos 140 pessoas. Então, ó, para dar 42, com 42 lugares, precisarão só de 3 ônibus. 140, então, se fizer dividido por 42, ó, só apagar isso aqui, ó. Então, essa divisão é assim, ó. 140 dividido em 42 vai dar 3, não é? Porque, ó, 3 vezes 42 vai dar 126, viu? 126, tá aqui, ó. Aí 140, se você tirar 126, sobra 14. Então, dá para encher um ônibus com 42 pessoas, mais um ônibus com 42 pessoas, mais um ônibus com 42 pessoas e um ônibus vai ter que ir com 14 pessoas. Essas pessoas não vão poder ficar aqui, né? Com 14 pessoas. Ou seja, serão necessários quantos ônibus? 4 ônibus, perfeito, ó. Quantos ônibus serão necessários? Essa é a pergunta, ó. Temos que descobrir quantos ônibus serão alugados. Serão alugados, então, 4 ônibus. Legal, né? Bacana fazer essas operações de divisão, né? Os probleminhas são bem tranquilos para você, ó. Então, assim, serão alugados 4 ônibus. Você viu? Vai ter que alugar aí, perdão, 4 ônibus. Bem legal, né? Porque todo mundo tem que ir, não é verdade? Bacana. Então, aqui, ó, deu 3 ônibus completos e sobraram 14 pessoas que vão no outro ônibus. Bem interessante o exercício aí. Vamos ver o segundo? Vê se você consegue entender o segundo exercício, ó. Vê aí se você consegue fazer. Depois você confere comigo aqui, ó. Vamos ver, ó lá. Conseguiu? Vamos conferir? Ó. Analise as situações da atividade anterior. Então, tá aqui muito claro que é para fazer, né, ó. Analise as situações da atividade anterior. Vamos analisar então essas atividades anteriores que estão aqui, ó. Ok? Ó, aqui em cima tem os livros, né? Que serão arrumados na prateleira, organizados na prateleira. Aqui os ônibus que irão levar os estudantes e os professores. Então vamos analisar. Na letra A pergunta assim, ó. Em quais delas está envolvida a ideia de repartição em partes iguais? E agora, qual delas você tem que dividir em partes iguais? Dá para entender? Item o que? B e C? Será? Vamos ver? Qual que é o A? Ó, pera aí, ó.
Vamos ver, nós temos aqui o item A, ó, uma decoradora vai organizar o salão, ok? Tem que dividir em partes iguais aqui, o que você acha? Tá? Você não está conseguindo fazer? Então vamos lá, ó. Aqui sim, ó, ele tem que dividir em partes iguais. A questão A é: em quais delas está envolvida a ideia de repartição e partes iguais? Aqui, ó, você vai dividir o prêmio, o lucro da empresa em partes iguais para os sócios, né? Essa é a ideia. Então o B sim, sabemos já que o B ele tem a ideia, porque nenhum sócio vai querer ficar com o valor a menos, não é? Então, e ninguém pode ficar com o valor a mais também. Então essa aqui sim tem a ideia de partes iguais. Esse daqui, ó, a decoradora vai organizar o salão para festa de casamento, ok? Ela vai usar mesas com 4 lugares. Então assim, está dizendo que as mesas terão 4 lugares, não é verdade? Mas pode pôr mesa a mais? Pode, não tem problema nenhum, não é? Está dizendo que as mesas terão 4 lugares. Então não tem problema se você colocar mais mesas, não é? Ele diz sim, ok? Agora aqui não. Na B, o sócio não vai querer ficar, nenhum dos sócios vai querer ficar com um valor a menos, uma parte a menos do lucro aí. Então a B sim. Vamos ver qual que é o C? Qual que é o C, ó? Ó, a C. E agora? A bibliotecária vai dividir os livros, né? Ela quer colocar a mesma quantidade de livros. Então tem que ser em partes iguais, né? Tá dizendo, ó, a mesma quantidade de livros. Então o C também. Então B e C já tem um conceito aí de dividir em partes iguais. E a D? Cadê a D, ó? Aqui, ó. Aqui vai dividir em partes iguais? Não necessariamente, ó. Eu quero saber quantos ônibus que eu vou precisar, não é? Eu não tenho que dividir em partes iguais. Tanto é que estão 14 pessoas aqui, ó. Então aqui eu quero saber quantas pessoas cabem aqui, né? Verdade? Tudo bem? Então a B e a C responde bem a questão A ali, ó. Então aqui, em qual delas está envolvida a ideia de repartição em partes iguais? A B, né? Vamos só apagar isso aqui. A B, porque a B vai dividir o lucro da empresa entre os sócios e nenhum sócio vai querer ficar com um valor menor, ok? E a C, porque a bibliotecária já disse que ela quer colocar a mesma quantidade em cada prateleira. Então B e C responde bem essa questão, né? E depois, na questão B, fala assim, ó, e de medida? E agora, aonde é que você vai medir aí? Vamos ver qual que é a ideia da A. Vamos voltar para A. Já vemos que a B e C é a ideia de dividir em partes iguais. Não, a é de medida, né? Ó, olha lá, eu estou medindo quantas mesas que eu vou precisar. Ó, quantas mesas eu vou medir, eu vou contar, né? É uma medição. Então, quantas mesas eu vou precisar? Eu tenho a quantidade de pessoas e vou medir quantas mesas eu preciso. Então, a A sim, a A tem a ver com a quantidade de com a quantidade de medidas aí, né? Eu estou medindo, eu vou medir quantas mesas eu vou precisar. A B já vimos que já foi. E a D? A D também é medida, ó. Nós vamos medir quantos ônibus eu vou precisar alugar. Então, a B e a D tem sentido aí de medida, não de dividir em partes iguais. O lucro da empresa, sim, eu tenho que dividir em partes iguais, senão algum sócio vai reclamar, claro, né? Os livros na prateleira, a bibliotecária já disse que ela quer colocar a mesma quantidade. Ele não pergunta quantas prateleiras vai colocar, né? Ele disse que quer colocar a mesma quantidade de livros em cada prateleira, não é verdade? Então, tem que ser partes iguais. Então, assim, quer dizer, de medida, ó, aqui, ó, em quais delas está envolvida a ideia de repartição? B e C, e a de medida? A de medida, A e D, né? A A nós vamos medir e a D também. A D nós vamos medir quantos ônibus nós vamos precisar. E a A nós vamos medir quantas mesas eu vou precisar. Viu? Legal, né? Vamos ver o terceiro aqui, ó. Em quais dessas situações
a divisão foi exata. Aonde que não sobrou o resto? Vamos ver? Vamos voltar lá na A, ver se sobrou o resto. Ó, A, sobrou o resto? Não, ó. A não sobrou o resto nenhum, aqui é 0, ó. Então não sobrou o resto, A é exata. A B também é exata, ó. Tá vendo? Não sobrou o resto, né? Então a e a B são exatas, não sobrou o resto. Vamos ver a C. A C sobrou o resto, ó. Não é exata. E a D? A D também sobrou, ó. A D também sobrou, então não é exata. Então que são exatas A e B. Vamos completar aqui. Aqui, ó. Em quais dessas situações a divisão foi exata? Na situação A e na situação B. Viu? Bem legal, né? As duas não teve resto. Era 0 lá no lugar do resto. Enfim, vamos ver o quarto agora que pede pra gente aqui, ó. Nesse quarto exercício, ó. Nas divisões não exatas, o resto precisou ser considerado. E agora? Nas divisões não exatas, o resto precisou ser considerado? O que você acha? Hã? E aí? Bom, nas divisões não exatas, só as não exatas, ok? A e B são exatas, então é a C e a D. Na C, ó, aí está perguntando, na divisão não exata, o resto precisou ser considerado? Aqui, ó, você vai precisar considerar o resto dos livros? E agora? Sim ou não? Se você quiser colocá-lo em outro lugar, sim, né? Se você não quiser, não. Então, assim, ó, agora, e no item D? O item D, essas 14 pessoas vão ter que ir junto? Ou você pode dispensá-las? Ah, vão ter que ir, né? Então, no D, com certeza, né? Ó, no D, com certeza. Nas divisões não exatas, o resto precisou ser considerado? Ó, na D, com certeza. Nós vimos ali. Porque as 14 pessoas também vão no passeio, terão que ir, né? Ó, na D, vírgula, com certeza. Agora, na D, com certeza, não é? Agora, e na C? Você acha que na C vai precisar ser considerado? Ó, a C diz assim, ó, certeza, tá falhando aqui o teclado, ó, certeza, agora sim, com certeza na D. E a C? O resto aqui, ó, sobraram 4 livros, e aí? Eles podem ser considerados ou podem ser descartados, colocados em outro lugar? Então, né, na C pode ser que sim, pode ser que não, né? Porque você pode deixar você não precisa pôr nas prateleiras, você pode deixar o livro em cima da mesa, por exemplo, né? Então, assim, na C depende muito do seu raciocínio, se você vai querer aproveitar os livros ou não. Então, aqui, na D, com certeza, ponto, né? Na C, ó, na C, né? Ou melhor, no item C, vamos pôr assim, vai ficar mais fácil, ó, no item D, né? Ó, no item D, com certeza. No item C, ó, vai depender, tá aqui, ó, vai depender da necessidade, né? Ou da decisão, ó, da decisão da bibliotecária, da bibliotecária, aí, né? É verdade, porque sobraram 4 livros, mas ela não quer pôr nas prateleiras, porque não vai ficar em partes e quantidades iguais, então ela pode guardar no outro lugar, ela que vai decidir, ok? Então, assim, a pergunta era, olha, aqui, ó, nas divisões não exatas, o resto precisou ser considerado? Na C, na D, com certeza, os alunos ou os professores terão que ir ao passeio, né? Na D, depende aí de uma análise, ok? Bem tranquilo, né? E aí, você está achando? Tá fácil para você? Vamos tentar fazer mais alguma coisa? Ou já deu por hoje? Né? Vamos ver mais um? Então vamos lá, ó. Então vamos ver mais uma parte aqui, ó. Vamos ver qual que é a proposta do autor agora. Você viu? Nós falamos lá no início desse módulo de vários tipos de divisão, né? Agora, a divisão que nós conhecemos é chamada de a divisão euclidiana. Ó,
Para resolver as situações anteriores, você pode utilizar o algoritmo da divisão ou outras estratégias. Vamos recordar o nome dos termos da divisão. Olha só, é importante você saber, né? Numa divisão, o valor que vem aqui é o dividendo. Dentro da chave, o divisor. O quociente aqui é a resposta, né? A parte inteira. E resto é o que sobrar, quando tiver resto. Esse formato de divisão é chamado de divisão euclidiana. Tá legal? Aí tem a ver com a matemática, né? Não é divisão do trabalho, nem divisão do país em regiões. A divisão euclidiana, ela trata da divisão matemática de fato aí. Bom, aí continua aqui, ó. Se o resto for igual a zero, a divisão é exata. Isso nós já vimos, né? Ó, se não tiver resto, ó, se o resto for igual a zero, a divisão é exata, claro. E se o resto for diferente de zero, se tiver um valor, a divisão é não exata. Viu? Assim, ó, é válida a seguinte relação para a divisão. Então, numa divisão, você tem o dividendo aqui, tá vendo? Quem que é o dividendo, na verdade? Ó, existe uma relação do dividendo com todos os outros três termos aqui, tá vendo? Ó, né? Dividendo tem a ver com o divisor, o dividendo tem a ver com o quociente e o dividendo tem a ver com o resto. Então, ó, para você chegar no valor do dividendo, se você tiver os outros três fatores, como é que você vai achar o dividendo? Ó, o dividendo é igual o valor que tiver no quociente vezes o valor que tiver no divisor. Então você faz assim, ó, aqui, ó, o quociente vezes o divisor, o que der nessa conta você vai somar com o resto, né? Aqui, ó, e ele diz aqui, ó, o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor, e o resultado que der você soma com o resto. Bem legal, né? Essa relação, ó, é conhecida como divisão euclidiana, que já falamos aqui, né? Ó, essa relação aqui, ó, quando fala essa relação, ele está se referindo a essa relação aqui, ó, que dividendo é igual a quociente vezes o divisor mais o resto. Essa relação aqui é chamada de divisão euclidiana. Tudo bem? Tranquilo? Ah, aí tem uma curiosidade, ó. O nome vem do matemático grego Euclides. Foi Euclides, né? Então, né, o matemático Euclides que descobriu, né, que criou esse sistema de divisão e pôs o nome dele, divisão euclidiana, então. Tá legal? Aqui mostra, né, a foto de Euclides, um desenho de Euclides, o tempo que ele viveu aí, ok? E aí começam os exercícios, ó. Agora você já consegue fazer, não é verdade? Tenta fazer então você. A ideia aqui agora nos exercícios não é você copiar, hein? Porque se você copiar você não vai aprender. A ideia é você tentar resolver e depois você volta no vídeo para conferir. Pode ser? Tá legal? Então vai lá, manda brasa, faz a primeira aí. Vamos ver como é que ficou, ó. O enunciado é fundamental que você interprete corretamente, ó. Na divisão não exata, tá vendo aqui, ó? Na divisão não exata, o resto deve ser um número compreendido entre 0 e o divisor. Justifique sua afirmação, ou essa afirmação, né? Então, assim, na divisão não exata, o resto deve ser um número compreendido entre 0 e o divisor. Justifique esta afirmação. Vamos justificar isso aqui. Por exemplo, ó, vamos dividir aqui 20 dividido por 3. Tudo bem? Olha lá, ó. Quantos 3 você vai precisar para chegar perto de 20? 8, 6, 7, 6, né? Porque 6 vezes 3 dá 18. Vamos lá. E aí 20 subtrai 18, sobra 2. Você viu? Então, presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo aqui, o autor, ó, essa afirmação, ó. Na divisão não exata, quer dizer que tem resto, claro. O resto deve ser um número compreendido entre 0 e o divisor. Compreendido tem que estar entre 0
e o valor do divisor. Por exemplo, ó, o divisor aqui é 3. Tá vendo? Ó, 3. Então o resto não pode ser 3. Ele tem que ser menor do que 3. Né? Porque se fosse 3 ou maior, daria mais uma casa aqui. Ó, 6 seria, em vez de 6 seria 7 o quociente. Então o resto ele não pode ser maior do que 3. Ah, o resto pode ser 0? Pode ser 0? Olha aqui, está dizendo aqui, ó, na divisão não exata. Se é não exata, o resto não pode ser 0. Então o resto ele tem que estar para frente do 0, né? E não pode chegar no 3. Então é um número que está compreendido, que está entre 0 e 3. Então o resto, ó, não pode ser o 0. Tá aqui, ó, não pode ser o 0. O resto pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode. Pode ser 3? Nessa operação aqui, ó, o resto não pode ser 3, porque ele tem que ser menor do que o divisor, né? E não pode ser 0 ao resto, porque se o resto for 0, a conta é exata. E o autor está tratando de conta não exata. Ou seja, o resto só pode ser 1 ou 2, ó. Ele está compreendido aqui, ó, entre o 0 e o 3, entre o 0 e o valor que está lá no divisor, ó, que é 3. Você viu? Então é essa a ideia aqui. Então podemos escrever: na divisão não exata, o resto deve ser um número compreendido entre 0 e o divisor. Justifique. Como podemos justificar? Ó, assim, ele disse que a divisão é não exata. Então, a divisão é não exata. Ok? A divisão é não exata, né? Portanto, o resto não pode ser 0. Portanto, o resto não pode ser 0. Porque se é não exata, tem que ter o resto, né? O resto não pode ser 0. Bom, tranquilo. Ah, e o resto, mas o resto tem que ser quanto? O resto, né? Ó, então assim, ó, o maior resto possível, falhou de novo, ó, o maior resto possível não pode chegar no numerador, no divisor, né? O maior resto possível tem que ter uma unidade a menos. O maior resto possível tem que ter uma, ou apenas, né, ó, apenas uma unidade. Apenas uma unidade a menos do que o divisor. A menos do que, né? A menos que o divisor. A menos um pouquinho. A menos que o divisor. É isso aí, você viu? Tá fácil entender isso aqui, né? Aqui, ó. Tá vendo, ó? O divisor é 3, não é? Ó, o divisor é 3. Aqui, ó. O divisor é 3. O resto, o maior resto possível é 2, ó, que é um número a menos, uma unidade a menos, né? Então, sempre vai acontecer isso nessa divisão euclidiana, ó. O resto, o maior resto possível tem que ser um número a menos, uma unidade a menos que o divisor. E nesse caso aqui é 3. Viu? Legal? Conseguiu aí? Escreveu mais ou menos isso? Então tá bom. Vamos ver se tem mais um. Esse aqui foi o primeiro, né? Vamos ver se tem o segundo pra gente ver. Já já a gente para não se estender muito aí nessa videoaula, tá legal? Vamos ver aqui qual é o próximo, ó. A segunda proposta do autor, ó. Qual o dividendo, divisor, quociente e resto na divisão? Nossa, então tá aqui, ó, a nossa lição. Qual o dividendo, o divisor, o quociente e resto na divisão desses dois números aqui? Vamos ver? Primeiro, vamos dividir então, para descobrir, ó. Vamos montar a divisão. O número é 45.000, tá aqui, ó. 45, vamos arrumar esse 4, né, que tá um pouquinho bagunçado, ó. O número é 45.000, tá aqui, 914. E nós temos que dividi-lo em 5, ó, dividido por 5. Vamos lá, ó. O 4 é menor do que 5, então não dá para dividir sozinho.
tem que pegar 45. 45 dividido por 5 vai dar 9, não é? Por quê? 9 vezes 5 dá 45. Olha lá, ó. É isso aí. Aí 45 menos 45 deu 0. Então, começamos bem aí, ó. Agora faz o que? Abaixa esse 9. Abaixou o 9, ó. 9, quantos 5 você vai precisar para chegar perto do 9? Só um. E se eu colocar 2 5 já passa, vai dar 10, não é? 1 vezes 5, 5. Tá aqui, ó. Aí você faz 9 menos 5, sobra 4. Abaixa o 1 agora. Tá aqui, ficou 41, ó. Quantos 5 você vai precisar para chegar pertinho de 41? Quantos? 8, boa! Porque 8 vezes 5 vai dar 40. Olha lá. 41 tira 40, sobra 1. Tá indo fácil, né? Tá bem tranquilo, tá? E agora? Tem mais pra gente fazer? Vamos ver? Espera aí, ó. Ele tá perguntando. Você falou que tá errado aonde? Confere pra gente aí, ó. Não? Tá indo certo? Então tá bom. Então abaixa o 4 agora, ó. Abaixa o 4, ó. Aí ficou 14, né? Quantos 5 você vai precisar para chegar pertinho de 14? Quantos? Isso, 2, né? Porque se você pegar 3, vai passar. Então 2 vezes 5, 10. Tá aqui, ó. E 14 menos 10, 4. Viu? Bem fácil de fazer essa operação, né? Então ele está perguntando para a gente primeiro, ó, qual é o dividendo? Esse era o valor, né? Vamos repetir aqui a conta original, ó. Era 45.914, né? Isso nós dividimos em 5 partes. O resultado deu, o quociente deu 9.182. E qual foi o resto, ó? E o resto foi 4. Então vamos lá, ó. Esse primeiro número aqui é o dividendo. Então vamos responder. Cadê? Vamos pegar você e vamos responder, ó. Esse valor inicial é o dividendo. Então quem é o dividendo? Olha lá, quem é o dividendo? O dividendo é o 45.914. 45.914, ó. Esse é o dividendo. Vamos só arrumar aqui para ficar mais organizado, ó. Esse é o dividendo. Agora, ele está pedindo quem é o divisor. Olha lá. Quem é o divisor? Tá aqui. Quem é o divisor? O divisor, você sabe, né? É esse número que está dentro da chave aqui, ó. Então, o divisor aí é o 5. Bem fácil também, né? Agora, vamos ver quem é o quociente, ó. O quociente é o resultado da divisão. O quociente aqui, então, quem vai ser? 9.182. Perfeito, ó. 9.182. E, finalmente, o resto. A conta é não exata, então teve o resto ali. Quanto que é o resto? 4. Aí, bem fácil de responder, né? Bem tranquilo, hein? Vamos ver o terceiro? Você consegue fazer o terceiro? Então aí, ó. Responde pra gente, ó. Qual é o resto da divisão de 2045 por 17? E agora, qual é o resto? Consegue fazer? Então faz aí que eu te espero, vai. Só quero saber o resto, hein? Como é que você chegou lá, ó? A divisão era essa aqui, ó. 2045. Nós temos que dividir esse número em 17 partes. Vamos dividir por 17. O 2 não dá porque é menor, pega 20. Então, quantos 17 cabe aqui no 20? Um 17 só, né? 1 vezes 17, 17. Para chegar em 20, ainda faltam 3. Legal. Abaixa o 4 agora. 34, olha. Quantos 17 cabe no 34? 2, né? Porque 2 vezes 17 dá 34. Para chegar em 34, nada, né? Agora abaixa o 5. Pronto, ó. O 5 não dá para dividir. Então, como ele quer saber o resto, tá aqui, ó. O resto dessa divisão é o 5. Bem
legal, bem fácil, né? Então, só responder aqui qual é o resto da divisão. Olha lá, o resto, vamos só arrumar aqui, ó, assim, agora, aqui, agora sim, ó. O resto é 5, bem fácil, hein? A quarta você conseguiu? Vamos conferir? Não fez? Então faz agora, vê se você consegue aí, ó. Olha só, ele está informando pra gente, ó, numa divisão, o quociente é 19, o divisor 32 e o resto é 25. A nossa missão está aqui, ó. Qual é o dividendo? Temos que investigar e descobrir isso aqui, ó. Qual é o dividendo? Então vamos descobrir qual é o dividendo. Olha, você lembra, né, ó? Então você tem uma divisão, você vai ter a chave, né, ó. Numa divisão você vai ter isso aqui, não é? Então ele está dizendo assim, ó, o quociente é 19. Quociente aqui é a resposta, né? Depois, o divisor é 32. 32 é aqui, ó, o divisor é aqui dentro da chave. E diz que o resto é 25, ó. O resto aqui é 25. Ele quer descobrir qual é o dividendo. E agora? Lembra da divisão euclidiana? Para descobrir o dividendo, existe uma relação que é assim, ó. O dividendo, vamos pôr só D de dividendo, tá legal? É igual ao quociente vezes o divisor, vamos pôr D minúsculo para divisor, né? Mais o resto. Olha lá, ó. Lembra? Estava aqui em cima, ó, a relação euclidiana. Cadê, ó? Aqui, ó. Dividendo é igual ao quociente vezes divisor mais resto, né? Então, é só fazermos isso aqui, ó. Então, o dividendo que temos que descobrir, vamos deixar aqui, ó. O dividendo vai ser igual ao quociente. Quem é o quociente? Tá aqui, ó, 19. Então, o dividendo é igual ao quociente, que é 19, vezes o divisor, que ele falou que é 32. O resultado que der nessa multiplicação, nós vamos somar com o resto. Então, ó, o dividendo vai ser igual. Multiplica aí, ó. 19 vezes 32. Quanto é que vai dar? Você fez? Faz aí, você descobriu? Ó, 19 vezes 32 vai dar quanto? Boa. Vai dar 608. É isso, né? Agora tem que somar isso com o resto. E o resto é 25. Aqui, ó. Vamos, então, achar o dividendo, ó. Quem é o dividendo? É a soma de 608 com 25. Bem fácil, né? 608. Se você somar com 25, você vai chegar em 633. Tá aqui, ó. Esse é o dividendo. Então, assim, ó. Qual é o dividendo? Então, o dividendo é, vamos responder aqui, ó. O dividendo é 633. Bem legal, hein? Você acertou essa? Bacana. Vamos ver a próxima? Vamos ver. Vê se você consegue matar essa charada aí com esse quinto exercício, ó. Vamos ver. Numa divisão, o divisor é 27. O quociente 18 e o resto é o maior possível. Aí vem a pergunta, temos que descobrir qual é o dividendo. Você viu? Essa aqui de cima, ele deu que o resto é 25. Agora ele não deu, ele disse que o resto é o maior possível. Então vamos lá, a chave está aqui. E nós temos, ó, ele disse que o divisor é 27. O divisor é aqui, né? Dentro da chave, ó, é 27. Disse que o quociente é 18. A resposta é 18. E disse que o resto é o maior possível. Lembra que o resto é maior possível, é uma unidade a menos que o divisor, né? Então o resto aqui vai ser 26. Olha lá, ó.
o maior resto possível é sempre uma unidade a menos que o divisor. Vamos achar o dividendo. Então, para achar o dividendo, né, tá aqui, ó, para achar o dividendo, o que nós temos que fazer? Somar, ou melhor, multiplicar, ó, o quociente e o dividendo. Então, vamos multiplicar, o quociente e o divisor. Vamos multiplicar 27 por 18, ó. Aí vamos achar o dividendo, ok? Multiplica o divisor e o quociente, o que der aqui, você soma com o resto. Essa conta de 27 vezes 18, quanto é que deu na sua conta aí? Confere. Na minha deu 486. Vê se é isso, né? Então, para achar o dividendo, agora eu tenho que somar o resto. Então, eu tenho que pegar 486, que foi a multiplicação, né? Só arrumar esse sinalzinho, parece que é demais, de adição. Foi a multiplicação de 27 vezes 18, né? Agora, vamos somar com o resto. Somando com o resto, 486. Se você somar com os 26, você vai chegar em quanto? Boa! 512. Se você chegou em 512, está certinho. A pergunta é, nossa missão era, ó, qual é o dividendo? Então, vamos responder aqui. O dividendo é 512. Vamos lá. O dividendo é 512. Bem fácil de responder, hein? Tá acabando? Tá? Então vamos acabar. Ó, ó. Vamos ver esse sexto aqui. Eu acho que tem aqui pra gente fazer. Tem sexto. Vai até o 10º aí. Mas vamos ver se a gente consegue fazer. Ó, sexto tá aqui, né? Vamos ver qual que é o sexto, ó. É que mudou de página. Tenta resolver o sexto, ver se você consegue. Se não conseguir, você volta aqui. Tá legal? Ó lá, ó. A funcionária de uma confecção está embalando as malhas produzidas para enviar aos compradores. Ela constatou que se ela colocar 15 malhas em cada caixa, serão necessárias 18 caixas. Ok? Se ela colocar 15 em cada caixa, ela vai precisar de 18 caixas. Porém, ela só dispõe de 12 caixas. A funcionária conseguirá distribuir as malhas igualmente nessas caixas? E aí? Para ela colocar 15 malhas em cada uma, ela vai precisar de 18. Mas ela só tem 12. Será que vai dar para ela colocar a mesma quantidade de agasalhos em cada caixa? Vamos tentar descobrir? Vamos ver, ó. Bom, ela tem 15 malhas. E se ela colocar, ó, 15 malhas em cada caixa, serão necessárias 18 caixas. Então, para descobrir quantas malhas ela tem, vamos fazer essa operação aqui, ó. Ela vai precisar de 18 caixas e cada caixa 15 malhas. Tá aqui, ó. 18 vezes 15, nós vamos descobrir quantas malhas ela tem, né? Então, vamos lá, ó. Quanto que dá aí? Faz aí 18 vezes 15. Você vai chegar em quanto? Chegou em quanto? 270? É igual a minha conta aqui, ó, 270. Então, ela tem 270 malhas. E como ela tem somente 12 caixas, se ela dividir essas 270 malhas nas 12 caixas, será que vai dar? Será que vai ter resto? A conta é exata ou não? Vamos ver. Ó, 27. Quantos 12 se precisa para chegar perto de 27? 2. Porque 2 vezes 12 dá 24. E aí você subtrai, né? Ó, 27 tira 24, sobra 3. Abaixa o zero, ficou 30. Quantos 12 você vai precisar para chegar perto de 30? Ainda são 2, né? Porque 3 passa. 2 vezes 12, de novo, 24. Olha lá. 30 tira 24, sobra 6. Puxa vida, não vai dar, né? Porque, ó, se ela tem 270 malhas e ela for dividir nas 12 caixas, cada caixa vai ficar com 22 malhas, mas vão sobrar 6, né?
Então vamos lá. Ó, a nossa questão aqui é, a nossa missão, ó, a funcionária conseguirá distribuir as malhas igualmente nessas caixas? Não, né? Porque vai ter resto. Então não. Ó, não. Vírgula. Pois sobrarão, né? Pois sobrarão 6 malhas. Puxa vida, não dá para ela colocar a mesma quantidade em cada caixa, viu? Bem legal, hein? Bem fácil, né? Vamos ver mais um? Vamos ver? Esse aí foi o sétimo, foi o sexto, né? Vamos ver o sétimo então, ó. Tentar acabar essa parte aqui, ó. Números naturais consecutivos. Olha só que legal essa dica, ó. Números naturais consecutivos são aqueles que se seguem. Como? Ó, 12, 13 e 14, né? É uma sequência certinha, ó. O 13 segue o 12, o 14 segue o 13, então eles são consecutivos, porque eles se seguem, estão na ordem certa aqui, tá legal? Então diz assim, ó, a soma de 3 números naturais consecutivos é 105. Quais são esses números? E agora? Como é que você vai descobrir? Está dizendo assim, ó, você vai somar 3 números consecutivos, esse mais esse daqui mais esse outro número. Se você somar esses 3 consecutivos, vai dar 105, né? Aí a questão é, que número é cada um desses? Tenta descobrir, vê se você consegue. E aí, conseguiu descobrir? Não? Olha só, você sabe que aqui tem um número, né? Esse número que vem antes é um número a menos, ó. É 1 a menos do que esse que está aqui, tá vendo? Ó? O do meio aqui, ó, tá vendo? 13. Então você vai perceber, se eles são consecutivos, ó, esse aqui do meio é 13, né? Ó. Quem vem antes dele é sempre um número a menos. Ó lá, 13 menos 1 dá 12. E esse que vem depois, né, o último, ó, é 1 a mais que o do meio. Ó lá, tá vendo? 13 com mais 1 dá 14. Então, se você tem 3 números consecutivos, esses 3 números, assim, a soma dos 3 dá 105. Quando você dividir esse número por 3, porque são 3, você vai achar o do meio. Viu que legal? Então, assim, ó, vamos dividir 105 por 3. Nessa divisão, você vai achar o número que está no meio. Ó, 105 dividido por 3, porque é a soma de 3 números. Bom, 10, quantos 3 você vai precisar para chegar perto do 10? 3. 3 vezes 3 é 9. Para chegar no 10, ainda falta 1, né? Abaixa o 5, ficou 15, ó. 15, quantos 3 você precisa para chegar no 15? Ou quantos 3 cabe no 15? 5. 5 vezes 3, 15. Para 15 nada. Vamos lá. Achamos que o número do meio é 35. Então, esse do meio é o 35. Esse que vem antes, ó, é 1 a menos. Então, é 34. E o último, 34, 35 e 36. Essa é a resposta. Você viu quais são esses números? 34, 35 e 36. Bem legal, hein? Bem fácil de resolver, né? Vamos ver o oitavo? Olha o que o oitavo fala, ó. Oitavo exercício, ó. Responda a cada um dos itens a seguir. Então, ó, nós temos que responder todos. Tem A e B. Responda a cada um, hein? Todos eles. Vamos ver. Dada a sequência abaixo, qual será a 59ª figura? Poxa, e agora? Ó, você tem alguns caminhos, tá vendo? Qual que é a sequência? Ó, essa carinha, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Na figura 5, a figura 4 já repete, né? Se você olhar aqui, ó, a figura 4, ó, já é igual à figura 1. A figura 5 é igual à figura 2. E a figura 6, ó, é igual à figura 3. Então, até aqui, ó,
A gente chama de período isso, na verdade, né? Ó, tá vendo? Ó? Até aqui não se repetia, ó. Era uma carinha feliz, um coração e uma carinha aqui piscando com a língua de fora. Aqui começou a repetir, ó. É outro período, tá vendo, ó? Ó, até aqui é outro período. Então você percebe que é uma sequência que tem 3 figuras, né? Aí diz assim, ó. Dada a figura abaixo, qual será a 59ª figura? Você pode fazer por tentativa e erro. Você pode contar assim, ó. Essa é a figura 1, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Você viu? Então assim, ó, achamos que a 59ª figura será o coração. Bem fácil, né? Então será o coração. Aqui, ó. Será o coração. É claro que você pode fazer como eu fiz e descobrir. Ou então, o que você pode fazer, ó? São 59 figuras que você quer saber, né? Então vamos lá, ó. 59 figuras. Qual é o período? O período é isso daqui, ó. É uma sequência de quantas figuras? 3. Depois começa a repetir. Então tem um período de 3. Divide 59 por 3, ó. 5 dividido por 3 vai dar só 1, não é? Porque 1 vezes 3, 3. Para chegar no 5, ainda faltam 2. Abaixa o 9, ó. 29. 29, quantos 3 tem? Você vai precisar de quantos 3 para chegar no 29? 7? É isso? É? 7 vezes 3? Não, 8, né? E agora? 8 vezes 3 dá 20. 9? 9? 9, boa! 9, ó. 9. Porque 9 vezes 3 dá 27. Tá vendo, ó? Aí você faz 29 menos 27, sobra 2. Olha só o resto. O resto é 2. Significa que vai ser a segunda figura. Ó, primeira figura, segunda figura. É o coração. Tá vendo? Então você pode fazer contar um por um ou usar aqui a divisão para chegar no resultado. Bem legal, né? Bem fácil. Ó, aí aqui na B o autor fala assim, ó. Você usou a divisão para resolver a questão anterior? Explique como resolveu. E aí? Você viu, né? Ó, eu fiz de duas formas, né? Então assim, mas na segunda eu usei a divisão? Na segunda eu usei. Então sim, ó. Você usou a divisão? Na segunda forma, sim. Então sim. Sim. E aí diz assim, ó. Sim. Como você resolveu? Sim, ó. Sim. Dividir, né? Sim, vírgula. Após a divisão, tá aqui, ó. Sim. Sim. E eu usei, tá aqui, ó. Sim, eu usei o resto da divisão. Bem simples assim. Você viu? Eu fiz a divisão na segunda forma e usei o resto para descobrir qual era a 59ª figura. Bem fácil, hein? Bem legal. Ó, vamos ver se dá para treinar nesse nono exercício aqui, ó. Ver se você consegue agora. Mas tenta fazer sozinho, tá legal? Aí depois você volta aqui e confere se você acertou. Então bora lá, vai lá. Ó, diz assim, ó. E para cada sequência, qual será, ó, e para esta sequência, melhor dizendo, e para esta sequência, qual será a 84ª figura? Registre como você pensou. Como você pensou? Primeiro, você foi fazendo um por um ou dividiu? Né? É mais fácil dividir, ó. Vamos achar o período, até onde está indo, aqui, ó, beisebol, bike, né? Aqui taco, aqui deve ser esqui, não é?
e aqui está voltando para o beisebol. Então, esse aqui é o período, ó. Daqui não está repetindo ninguém, tá vendo, ó? Aqui começou a repetir, ó. Então, o período vai até aqui. Tá legal, ó? Aqui já é um outro período, ó. Olha lá, ó. Ele vai até aqui. Aqui começa a repetir de novo, né? Então, esse período tem quantos elementos? Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, é só pegar 84 e dividir por 4. Simples assim. Para saber qual vai ser a 84ª figura. Então, vamos lá. Ó, 84. Vamos dividir por 4. Porque são 4 figuras diferentes aí na sequência, né? 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 8, não precisa de mais nada. 0. Viu? Abaixa o 4 aí, ó. Vamos ver. E agora? Abaixa o 4, ó. 4. Quantos 4 tem? 1. 1 vezes 4, 4. 4. Para chegar em 4, nada. Pronto, não teve resto. Poxa, e agora, ó? Não teve resto. Aqui, ó, nós vimos que o resto era 2. Então, eu vou até a segunda figura. Agora, não tem resto. Se não tem resto, quer dizer o quê? Que eu vou até a última figura, tá? Não é aqui, não para aqui. Não tem resto. Então, eu vou até a última figura. Então, a 84ª figura, e eu não vou trabalhar com o resto. Eu vou trabalhar com a sequência completinha, porque não tem resto. Então, vai ser a última figura da sequência. Nesse caso aí, vai ser o esquiador. Tá legal? Né? Então, vamos lá responder. Ó, qual será a 84ª figura? Será o esquiador, né? Esquiador. E aí diz assim, ó, registre como você pensou, esquiador. E como que nós pensamos? Tá aqui o registro, ó. O registro tá aqui, ó. Registre como você pensou. Tá aqui o registro, ó. Nós pensamos assim, através dessa divisão, e não teve resto, né? Então, só para completar aqui, ó. Como você pensou? Efetuei, né? Ó, efetuando, ó lá, efetuando a divisão de 84, né? Por 4, ó lá, efetuando a divisão de 84 por 4, vírgula, não sobrou o resto. Não sobrou resto, né? Tá aqui, ó, falhou de novo aqui, não sobrou o resto. E, portanto, aqui, portanto, né, será a última figura, será a última figura do período. A gente chama de período aí das figuras até começar a repetir. Bem legal, né? Bem fácil. E agora tem uma 10ª proposta aqui. O autor fala assim, ó: elabore um plano de divisão. Bom, aí para você elaborar, aí é pessoal, aí é com você. Tá legal? Querido, espero que você tenha gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa um like pra gente, né? Se não tiver inscrito no nosso canal, aproveita aí para se inscrever. Um grande abraço e até mais.